Meu nome é Lucimara dos Santos, eu tenho 47 anos e meu Christian, né, que nem era meu, né, acho que é de Deus, né, Christian tinha 17 anos e ele partiu numa chacina. Eu sou mãe do Rafael Simão, meu nome é Regina Simão. Meu filho tinha 21 anos, foi no dia 26 de abril de 2014. Ele levou 10 tiros. Os assassinatos começou em 2013, meu filho foi em 2014. Foi parar tudo em 2016. Meu nome é Ana Silvia Milani, eu tenho 54 anos, eu resido aqui em Araraquara, São Paulo. Sou mãe do Luiz Henrique Moreira César, desencarnado dia 4 de abril de 2015, e do Wesley Christian Canovas Queiroz, desencarnado dia 4 de dezembro de 2017. Eu sou a Tânia Regina Caires, né? Mãe do Vlad, que era o Vlad, e depois ela se transformou numa moça que era a Dana Fiorentino. Muito depressiva por causa dessa mudança, tomava muito hormônio para não crescer mais pelo, mais barba, mais nada, essas coisas. Isso ajudou muito a ela cometer o suicídio. Em 19 de março de 2013. Ninguém quer perder um filho, né? É natural que os pais morram primeiro, né? E quando um filho morre primeiro, é muito doloroso, né? Quando eu penso no Christian, eu não lembro em tiro. Eu penso nos momentos que eu vivi com ele, né? Quando eu penso na pessoa que atirou, a missão do Christian, o Christian já cumpriu. Agora, do atirador é uma outra história, né? E não é Deus tá vendo, né? É uma história, mas Deus tá vendo. Não, é uma outra história. Se tiver alguma coisa para resolver, já não é comigo. Eu já não tenho. Eu tinha, assim, que ser missionária. Peraí. Estou matando jovens aqui, vamos dar uma atenção aqui, entendeu? Mas não por raiva. Eu tive num júri esses dias, no júri do policial, onde ele foi condenado. E a mãe dele também estavam lá. Algumas mães, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Algumas mães hostilizam. Eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que mãe nenhuma põe filho no mundo para matar filho dos outros. Nós, eu, o pai do meu filho e minha filha, a gente ficou numa situação assim, a gente não gosta de ver fotos, a gente não gosta de ficar falando. Então, a gente evita certas situações. Na minha casa não tem foto, na casa dos meus parentes ninguém tiraram toda a foto do meu filho, porque a gente não gosta, né? É que nem eu brinco, eu ponho a camiseta dele, porque eu não vejo. Vocês estão vendo a camiseta, então eu não estou vendo, né? Mas eu não gosto de ficar vendo a foto do meu filho, essas coisas. Cada pessoa reage de uma forma. Existem pessoas que ficam enlutadas uns 3 meses, tem pessoas que se estendem a 1 ano, tem pessoas que estão enlutadas há muitos anos, né? O luto, eu faço terapia de perdas, a gente fala que a gente aprende a conviver com a dor. A gente aprende a conviver com a perda. Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá. Quando eu deito, eu não tenho desespero. Quando eu deito no travesseiro, sabe? Eu tenho saudade. Desespero eu não tenho. A única coisa que ela deixou numa carta: mãe, eu amo você, me perdoe, mas tinha que ser assim, só isso. E ela andava dando ticada, mas a gente nem imaginava nada, né? Ninguém desfazia dela na família, ela era querida. Todo mundo. Ninguém. E eu pensava muito no suicídio, né? Eu pensei muito, só que eu não tinha coragem de fazer. Hoje eu não penso mais, eu já pensei muito. A depressão tem ajuda, né? Nesse processo dos estágios do luto, né, onde acontece a negação, a raiva é isso, eu tenho culpa, eu tenho raiva até de Deus, ou do ser que eu sigo, do que eu acredito. Se é ateu, eu tenho raiva do nada, né? E
E essa raiva, se ela não for trabalhada, se a pessoa não buscar essa ajuda, esse auxílio, seja lá no lado espiritual, no lado psicológico, essa raiva ela pode se estender a vida inteira. E é aí que muitas pessoas também não suportam essa ideia da perda e sentem essa raiva tão grande, essa falta de perdão, essa culpa, e também acabam cometendo um ato, né? Uma morte dessa forma. Espiritualidade não é religião, né? Cuidar do lado espiritual para a psicologia é muito importante, porque ela vai trazer também esse conforto e esse refúgio, essa proteção, né? De continuar vivendo sem aquele alguém. Ela vai dar esse respaldo. Eu sempre falo que ele partiu, eu não gosto de falar que ele faleceu nem nada, até porque eu não acredito na morte, acredito numa passagem. A doutrina espírita me deixa um pouco mais confortável por acreditar numa vida após a morte. Porque quando alguém de você parte, você quer acreditar que tem algo mais. Eu conheci o espiritismo pela dor, né? E foi praticamente muito consolador. Foi o que me deu a força para mim poder ter um alicerce para continuar vivendo. Aliás, né? Eu tinha mais 2 filhos, meus netos. Eu tinha que ter força e álibi para continuar vivendo. Logo que Christian partiu, eu comecei a ir. Eu fiquei muito machucada emocionalmente. A minha família sempre foi muito católica, né? A parte do meu avô, da parte do meu pai, ele era espírita, né? Mas nunca falou nada assim pra gente. Quando eu fui, né, ficando jovem, adolescente, eu comecei a ler muitos livros da Zíbia. Nem sei o porquê, porque eu nunca gostei de leitura, mas os livros dela me chamaram a atenção. Li por muitos anos, muito. Quando meu filho faleceu, eu vou ser bem sincera, bloqueou. Eu não consigo ler mais nenhum livro dela, eu tenho, mas não consigo. Mas ela me passou muita coisa. Às vezes é só o momento mesmo do luto, que eles passam a frequentar o espiritismo para ter esse conforto, para ter esse alívio, para ter a certeza de que tudo vai ficar bem. Aí às vezes voltam para as suas mesmo, sem problema nenhum. Mas às vezes alguns gostam realmente, se identificam e ficam, né? Eu fui buscar essa ajuda para saber, né? E eu tinha assim muito remorso, uma coisa muito ruim, porque se eu chegasse perto dela, eu teria erguido, eu teria salvado ela. Mas não era, ela já estava, o espírito dela já estava fora do corpo. E aí Christian partiu em janeiro. Quando foi em dezembro de 2015, eu recebi a primeira psicografia. Aí foi no Centro Caminheiros, aqui na Vila Moraes. Foi um trabalho do Rogério Leite. E foi assim, bem bacana, porque ele fala tudo que aconteceu na hora dos disparos, como é que foi, né? E aí, quando eu recebi, eu senti muito que era do Christian. Eu tenho 4 cartas já dele, pretendo fazer mais. E onde ele vai falando desde o começo, que a primeira carta ele fala que ele ainda não podia falar comigo, que tinha alguém escrevendo por ele, que ele ainda estava no hospital, que ele, né, precisava de luz, muita oração, que era para mim perdoar ele por ele ter me deixado, e isso. Aí na segunda carta, ou terceira carta, não me lembro, ele já fala que ele realmente já estava fora do hospital e que realmente ele conseguiu ser o espírito de luz que ele tanto queria. No espiritismo, quando elas recebem essas cartas que são confortadoras, né, e às vezes existem cartas psicografadas que até pedem, né? Que falam o que aconteceu, o porquê que aconteceu, e para aquela pessoa não sentir mais raiva, não carregar essa culpa pelo resto da vida. Aí que entra esse conforto, esse alívio, né? Esse perdão mesmo. Recebi 6 cartas no total do Luiz Henrique. Sendo que a primeira carta foi em junho de 2016. Um belo dia, 6 horas da tarde, eu cheguei de serviço, eu tomei meu banho, 6 horas da tarde, me tocou o coração.
que aquele dia era para mim ir, porque eu não ia toda sexta-feira, mas naquele dia era para mim ir. Eu fui a primeira vez no centro Casa de Fraternidade de Chico Xavier. Eu fui praticamente em dores, eu estava bem abalada. Eu acho que 300 e poucas pessoas naquilo lá. A sala estava lá. Aí o meu, a hora que começou o meu, né, que foi, né? E quando não tive aceitação mais profunda da minha realidade psicológica, errei quando decidi colocar ponto final em toda aquela minha amargura. Você pode ver que tem choro no fundo, foi uma coisa assim que, nossa, eu nem sei o que eu sentia nela falando. Tinha gente que já tinha ido pela terceira e quarta vez e não tinha conseguido daqui. Mas aí lá o moço lá dentro, o senhor que me atendeu lá dentro também depois, ele falou pra mim que era pela fé dela. E ela queria, porque ela via como eu passava mal. Essa última psicografia que eu fui, né, na Fraternidade, em Arujá, tinham 250 pessoas. Né? O médium não teve um contato comigo, nem sabe quem eu sou. Você não vai num trabalho que a pessoa, por capricho, vai escrever, eu vou escrever aqui para Lucimara. Né? Então, assim, a gente tem que entender, porque o difícil, a minha dificuldade, não é entender, não é aceitar o trabalho, é aceitar que eu tenho esse merecimento. Geralmente a pessoa, ela fica muito triste, né? Principalmente as mães. Elas sentem tristezas profundas, que é um enlutamento que parece que não vai ter fim, né? E quando elas recebem essas cartas psicografadas, é como se ela conseguisse fechar esse período de dor e ter esse conforto em saber que eu recebi algo que era do meu filho, então ele está presente, né? Não acabou tudo, ele veio falar comigo, me dar esse conforto e dizer, tá tudo bem, né? Minha mãe tinha partido 7 meses antes do Christian. Minha mãe partiu em junho e o Christian partiu em janeiro. E aí nessa carta ele fala, a Vadora está aqui comigo. E aí é bem bacana, porque ele fala assim, a Vadora está aqui comigo. Ela fala para você se segurar e você sabe no que estamos falando. Ele até fala isso para mim e aí eu sei de uma particularidade nossa. Se ela acolhe aquilo como algo muito importante e de valor para a sua própria vida, né? De valorização mesmo do que ela está fazendo, de rever tudo que ela vem vivendo, ela muda sim, ela melhora assim nesse ponto, mas ela é muito do querer mesmo da pessoa. Uma das cartas, a letra, até minha filha acha que é meio puxada a letra dele, mas o engraçado é que meu filho, ele falava muita gíria, né? Muito assim, falava muita gíria. Então, a maioria de palavras ali, ele puxa um pouco a gíria, né? Então, foi o que eu pensei, não poderia ser uma coisa tipo, é mentira, porque como que a pessoa saberia que meu filho falava gíria, vamos supor? No decorrer da sessão, durante a leitura das cartas, foi falada sobre baquetas. Meu filho era baterista. E começou a falar de baquetas, eu reconheci meu filho imediatamente. E ele falou uma frase logo no início, que foi culminante para mim reconhecer que era o meu filho mesmo. Que um dia antes, quinta-feira santa, ele partiu na sexta-feira santa, no sábado de aleluia, foi 3 da madrugada. Mas na quinta-feira santa ele ia fazer num determinado barzinho aqui da cidade uma apresentação. E essas baquetas, ele não achava no quarto, depois do banho tomado, ele foi até meu quarto, bateu na porta, a porta entreaberta estava repousando, assistindo TV, ele bateu, ele falou, mãe, ô mãe, eu falei, fala filho, mãe, onde estão minhas baquetas? Eu falei assim, não sei onde está a sua baqueta. Onde você guardou? Não mãe, eu não estou achando, me ajuda a procurar. Falei assim, mas filho, eu falei, me ajuda mãe, que o pessoal está chegando. Bom, e ele saiu, buzinaram lá embaixo, ele foi embora. Foi o último abraço que eu dei nele. E ele falou sobre a frase culminante, mãe, onde estão minhas baquetas? Vamos mãe, o pessoal está chegando. Sempre ela chamava eu de Tânia Regina.
E ela me chamava porque eu sempre não gostei do Regina, né? E a hora que ela veio, teve a primeira, na segunda, logo em seguida, já começou a chamar. E ela sempre falava, mamãe, Tânia Regina, ela ficava. E foi justamente isso daí aonde eu tive certeza que é. Depois aí ela falou do irmão dela. O mais engraçado, né, que ele falou que o pai estava cuidando dela, o vô estava cuidando, né? Porque, claro, quando você vai a uma psicografia, você às vezes mentaliza, ai, fala tal coisa, né? Mas, então tem coisas que vêm, assim, eu nunca pensei nisso aí, entendeu? Tipo, ah, você não é meu pai. Então, teve uma que eu recebi que ele falou justamente isso, né? Ah, sou eu, seu filho, que muito mais parece seu pai, porque eu fico cuidando de você. E aí eu me recordo de quando ele estava aqui, que às vezes eu ia fazer alguma coisa e ele, mãe, eu acho bom você fazer, não sei o quê. Eu falava, Cristian, você não é meu pai. Eu falava, eu vou pro samba. Ele falava, não, mas você não vai. Eu falava, Cristian, você acha que você é meu pai? E aí veio, assim, dessa forma, né? Tem uma outra coisa, assim, que ele fala, tipo, Dona Lucimara. Aí já teve psicografia de eu receber dele e falar, ô, Dona Lu, ô, Dona Lucimara. Ela sempre falava pra mim, ai, por que eu não nasci mulher, mãe? Aí eu falava, eu vou fazer, ai, mãe, por que você não fez eu mulher, mãe? E no mundo espiritual, quando ela veio, que psicografou, ela teve muita luta aqui e ela conseguiu. No mundo espiritual, ela foi aceita como a Dana mesmo, como uma mulher. Isso daí me deixou mais contente ainda, né? Pela luta dela. Colocando o nome de batismo dela ali, né, nas caixinhas, né, nos pedidos, eu creio que essa essência desse nome que ela usava, que fez com que ela pudesse vir se comunicar, né? Que, querendo ou não, eles estavam ligados, né? Tinha essa base do nome de batismo com esse nome que ela estava usando, né? Só que ele estava mais forte para ela, então... E uma maneira dela dizer para eles, eu me aceito, né, com o nome que ela gostaria de ser chamada. Necessito dizer a vocês que deste outro lado eu não me vejo como homem. O Vlad desapareceu. Eu sou a Dana e, sobretudo, eu sou um espírito em busca, não de sua própria identidade. Você viu que ela fala, a Dana, e no final você viu como que ela fala, o Vlad morreu, mamãe. Eu permaneço, a Dana. Tudo que ele falou na carta é a personalidade dele mesmo. Por quê? Porque ele não era religioso. Se ele falasse de paz, de Deus, de Jesus, pode até acontecer com algum espírito mais evoluído, mas ele era roqueiro e não tinha religiosidade. Então, ele não citou em nenhuma situação. Mas música, batidas, baquetas e tudo correlacionado, ele citou. Era meu filho, fora a assinatura. Tem essa ideia de que quando morre, acabou tudo, né? E no Espiritismo, não. Morreu a minha matéria, o meu corpo físico, né? Mas o meu espírito, a minha essência, ela continua. Desde a primeira carta até a última do ano passado, parece que foram sequências as cartas. Por isso que dá para acreditar, e são lugares totalmente diferentes. Um foi em Arujá, outro foi não sei aonde, centro. Então foi bem, né, diferentes os lugares. Sabe, eu vou às vezes em psicografia, que às vezes saem 10 psicografia, 15, e eu tenho o privilégio às vezes de sair uma para mim, às vezes eu fico até sem graça, que eu falo, eu já recebi, né, porque eu tenho várias, mas todas elas, sabe, cada uma de um jeito. Eu faço o evangelho, e aí eu faço muita prece pro Cristian, né, assim, todo evangelho eu dedico a ele, todo. E aí ele fala, mãe, muito obrigada por todas as vezes que você me dedica às suas orações. E na última psicografia, o Luizinho me deu notícia do Wesley. E me contou como foi o desenlace do Wesley aqui, que não foi fácil. Porque eles ainda sentem muita saudade do que eles faziam. Eles sentem muita saudade dos entes familiares, dos irmãos. E eles estão se preparando, então eles estão em plena evolução. Eu frequentava mais, agora eu dei uma diminuída no centro, e justo aquele dia minha filha falou, mãe, hoje você não tá bem, não vamos, tal. Eu falei, não, vou, né, porque quem sabe dar uma aliviada no meu coração, tal, e eu fui.
Nossa, eu estava aquele dia péssima, chorava o dia inteiro, toda hora, tal. Cheguei lá, fiquei sentada, aguardando com a senha. Aí eu passei com uma das entidades, foi muito interessante que ela falou, olha, se você não viesse falar comigo, eu ia procurar você, porque eu tenho um recado para você. Aí ela chamou uma moça, pediu para ela pegar o papel e caneta e começou a falar. Ela falou, depois você lê com calma o que mandaram um recado para você. Aí eu ainda brinquei, não me brinca que é do meu filho, né? Ela falou, é. Eu falei, nossa, porque ela não sabia do meu filho, né? Eu achei muito estranho, porque a pessoa vê você chorando e de repente fala que tem um recado, e realmente era um recado do Rafa. Aí quando eu voltei para sentar no meu lugar, eu e minha filha começamos a ler. Aí eu já comecei a sentir aquele negócio do meu peito saindo, assim, foi muito bom mesmo. Viemos para casa, naquele dia eu consegui dormir bem. E eu só não consigo, minha mãe partiu, meu pai partiu, a avó do meu filho partiu, só que assim, eu acho que eu tenho, assim, parece que é uma fidelidade com o meu filho. Eu não consigo ir em busca de psicografia de uma outra pessoa. Mesmo a minha mãe tendo partido, tipo, eu nunca fui lá, ai, vou pôr o nome da mãe hoje. Eu sempre, assim, sempre é o nome do Christian mesmo, né? A minha filha acredita, entendeu? Tanto que ela fala, nossa, tem uma aqui que é meio parecida a letra dele, a gíria, né? Mas a minha família tem uma parte que é muito católica, já não acredita, tem as outras que já acreditam. O Wesley, no momento, quando eu recebi a carta, ele ficou inerte. Os amiguinhos ficaram curiosos, sabe? Vieram aqui para ver a assinatura, ficaram curiosos. E meu filho espírita aceitou perfeitamente, é lógico, aceitou perfeitamente. O pai dele tem mais dificuldade. O pai dele já nunca foi no cemitério, não faz nada, nem as psicografias ele vê, não tem coragem de ver. Ele é católico, ele é praticante, né? Ele frequenta a igreja católica, tudo. Eu acho que, assim, a dificuldade mesmo, acho que é em relação à separação mesmo, não consegui entender ainda. Também não tem raiva. O legal do pai é que ele não tem raiva. Ele nunca falou, ai, queria matar o Cardoso, não sei o quê. Nunca falou isso. Eu acho muito bacana isso do pai, sabe? Quer dizer que eu acho que a gente entendeu mais ou menos o que é ter um filho. O pai dele ainda tem dúvidas, entendeu? Tanto que eu acho que das 4 cartas que eu tenho, eu acho que só uma que ele leu e não acreditou, entendeu? E não sei se ele não acreditou ou bate os ciúmes, porque todas as cartas ele me pede perdão para mim de ter me deixado, né? E não comenta muito, nem da minha filha e nem do pai. É que os homens têm, além de ter essa cultura machista, eles são mais reservados sobre os seus sentimentos, né, sobre sua dor, né? Eles não querem demonstrar. Até mesmo tem que ser essa figura forte, né, que está ali, que aguenta tudo. E se eu começo a demonstrar essa dor, essa procura e falar nessa situação, isso vai me frustrar. Então eu acredito sim, sabe? E outra, tem gente que se você falar não vai acreditar, lógico. Mas não sei se é porque isso me conforta, isso me deixa feliz de saber que aonde ele está, ele conseguiu me transmitir uma mensagem, que ele está bem. Todo luto é uma coisa muito custosa, é uma situação muito dolorosa para qualquer mãe, para qualquer pessoa que perde um ente querido, principalmente uma mãe que perde um filho. E ela fez me restabelecer e ter força. E todas as 6 cartas que eu recebi foram intuitivamente avisadas para que eu fosse no centro, para que eu fosse na casa fraternal, e eu recebia, e dando sempre respostas daquilo que eu tinha dúvida. As cartas vindas de médiuns sérios, tem muitos médiuns sérios, como tem aqueles fraudadores também. As cartas vindo de casas espíritas sérias conforta muito o coração da gente e faz com que a gente prossiga a nossa vida. E o melhor contato que se tem não é só o médium, sim o amor da mãe por um filho, que o amor é o contato mais direto com eles e eles transmitem sinais. E os sinais são evidentes, toda mãe reconhece o sinal quando recebe um.
Mas eu achei que depois das psicografias, porque você fica muito preocupado, né? Tipo, ai, será? Porque existe muito aquele negócio, quem é espírita fala, ai, a pessoa não aceitou a morte, ele tá vagando, ai, não, entendeu? O Rafael já tá bem, sabe? Eu acredito muito que ele tá bem, e eu acho que mudou muito a minha vida isso. Os livros, das minhas leituras, essas psicografias do Rafa, entendeu? Te fazem, as pessoas não acreditam. Eu, pelo menos, acredito e é o que me alimenta, entendeu? Muitas das psicografias que eu recebo do Christian me transformam, né? Porque a intenção sempre é andar para frente, mas será que a gente para e desvia um pouquinho? E comigo já aconteceu. E muitas das vezes que acontece isso, parece que aí vem uma psicografia que fala assim, mãe, segue em frente. Como se fosse um abraço, algo que material que está ali, que vai dar esse sustento para ela continuar, né, buscando forças para continuar a viver mesmo bem, sem, assim, a dor sempre vai estar existindo ali de certa forma, mas porém ela vai ter esse conforto, né, essa tranquilidade. Então, assim, foi uma coisa assim, foi muito gratificante, assim, me deu assim, poxa, me deu renovou minhas energias, mesmo que não esteja mais conosco. Porque teve um dia, nem foi da religião espírita, da doutrina espírita, foi um pastor. E ele esteve aqui na minha casa e ele falou que Deus estava pedindo para falar para mim que ele não tinha levado nada que era meu, que ele tinha levado só o que era dele. Né? Então, talvez a gente conseguiu, né? Eu, do meu jeito, assim, eu consegui entender. Eu tô sempre lá, sabe? Assim, sempre que tem uma psicografia, diz que o telefone toca de lá para cá. E eu não tô só por causa de mim, claro. Claro, quando eu recebo, não vou negar. Essa última, já estava assim, findando, quando eles estavam distribuindo as psicografias, né? Já estava assim, acho que no último médio, não tinha vindo nada. Eu falei, ai meu Deus, dessa vez acho que eu não vou responder. Daqui a pouco, de Christian para Lucimara, eu falei, caramba, né? Então, assim, mas eu vou também porque tem outras mães lá. De outro jeito, e recebem também, né? Não só mãe, esposas, né? Pra gente ver que é um trabalho bonito, dá o quê? Dá esperança pra gente. A psicografia é uma coisa que, assim, me ajudou muito, né? Viveria sem? Viveria, mas vivo melhor com. E é isso que também conforta, saber que vou poder reencontrá-lo em algum lugar um dia, né? Seja pela essência dessa energia, seja pelo fato de estar reencontrando em outro plano mesmo. Eu fiquei muito feliz porque estou bem praticamente ciente que meus filhos vivem, só que em outra dimensão com que a gente não consegue ver, a gente não tem o dom da vidência. Quando chegar o meu momento, eu sei que eles vão estar esperando. Então eu estou pacífica. Meu coração está abrandado, a saudade dói, não tenha dúvida nenhuma. Mas estou firme, vivendo a minha vida um dia após o outro. E hoje eu aprendi a conviver, sabe, com essa dor, com tudo isso daí. Mas eu sinto muita falta dela e eu espero, né, o dia que eu estiver indo, até lá ela já vai estar, aí ela vem me amparar. Vai ser esse dia que eu vou matar a saudade e a vontade de ver ela novamente. É o que me deixa, eu creio, mais forte agora, é acreditar que ele está bem, que eu vou vê-lo de novo. Então isso me anima. Não fico toda hora chorando, porque uma que eu sei que ele não vai estar, onde ele não vai estar contente de me ver assim. A hora que eu me for, vou estar bem, né? Eu falo até para minha filha, não fique triste, porque o dia que eu me for, eu vou estar muito feliz. Então eu preciso ainda cada vez melhorar mais, para que se um dia, e vai acontecer esse dia, porque eu vivo por esse dia, que eu partir, eu quero estar bem para encontrar meu filho, porque ele foi bem. Meus filhos vivem isso, não tenha dúvidas nenhuma.